Olá pessoal, para quem não sabe, o maior congresso do mundo voltado para o diabetes é coordenado pela Associação Americana de Diabetes, o ADA ou ADA, e neste ano ele está na sua 80ª edição. Quando nós queremos saber dos resultados de pesquisas mais recentes, das discussões mais relevantes envolvendo os assuntos relacionados ao diabetes, uma das fontes mais importantes para nós buscarmos atualização é o congresso do ADA. É no evento científico do ADA que nós buscamos a nossa reciclagem, onde nós temos contato com os maiores diabetólogos e profissionais de saúde que lidam com essa especialidade. Então é lá que todo mundo se encontra. É algo grande mesmo, é esperado por todos nós da área da saúde que trabalham com diabetes. E neste ano ele ocorreria em Chicago, mas por conta do Covid-19 eles fizeram a sua versão online com todas as apresentações em ambiente virtual. Nos anos anteriores sempre foram realizados presencialmente naqueles grandes centros de eventos e congressos. E só um parênteses, a primeira vez que eu fui ao ADA foi em 2018. Ele ocorreu em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, e foi nele que eu fiz o primeiro curso voltado para certificar provedores de saúde mental envolvidos nos cuidados com diabetes. Na edição deste ano, esse treinamento não está disponível. Eu nunca tinha estado num evento tão grande, acabava que era muita coisa para ver, ficavam muitas dúvidas sobre quais aulas e simpósios acompanhar, então nós tínhamos que fazer escolhas, não dava para acompanhar todas as apresentações. E tinha também o cuidado para não perder tempo no deslocamento entre as salas, mas assim, no geral, era uma correria muito boa. Então, hoje eu acompanhei da minha casa algumas apresentações voltadas para a saúde mental e eu queria compartilhar aqui com vocês brevemente a respeito do que eu vi. O meu foco hoje foram as apresentações voltadas para a transição de cuidados, um tema super importante, porque a gente trabalha com a questão do caminho a ser trilhado para a autonomia da pessoa com diabetes em relação ao seu tratamento e também em relação à vida. Então, o nome da primeira mesa que eu acompanhei foi Melhorando o Gerenciamento do Diabetes Tipo 1 em Adultos Jovens. É hora de reestrategizar? 3 foram os palestrantes, a Jennifer Saylor, da Universidade de Delaware, Persis Commissariat, da Joslin Clinic, e a Ana Florin Sabino, da ONG CDN, College Diabetes Network. A Jennifer Saylor trouxe diferentes perspectivas sobre o que nós consideramos a respeito da transição no diabetes tipo 1. E a transição, ela faz parte de algo normal na vida e vai muito além de passar do cuidado pediátrico para o cuidado dos adultos, né, com diabetes. E ela trouxe alguns artigos publicados para exemplificar as diferentes perspectivas sobre transição. Inicialmente, ela falou sobre a transição de cuidados na perspectiva parental, ou seja, as preocupações que eles possuem neste período. O ponto importante que ela trouxe é que cuidar do diabetes, principalmente quando os pais fazem isso desde que seus filhos são diagnosticados bem pequenos, é que isso faz parte da identidade deles. Eles se conhecem como aqueles que cuidam e manejam diabetes dos seus filhos, então é muito difícil deixar esse papel. Quem serão as pessoas que vão passar a ser a fonte de suporte dos seus filhos? Então, essa é uma questão. Outra transição que ocorre é a mudança para a vida universitária. A Jennifer trouxe os temas levantados através de uma pesquisa qualitativa que ela realizou e exemplificou esses trechos, com trechos, os temas que são os seguintes: o ambiente universitário afeta o gerenciamento do diabetes e o diagnóstico de diabetes tipo 1 facilita o amadurecimento e o crescimento da pessoa. Então, ela trouxe também quais as estratégias utilizadas por pessoas com diabetes para manejá-lo na universidade, porque essa é uma das fases de transição que eles também passam. Outras 2 perspectivas de transição que ela trouxe foi a transição em relacionamentos, casamento, passar a morar junto com alguém, e a transição para o primeiro trabalho. Em todas elas, a palavra-chave para que ela dê certo é suporte. As fontes para buscar suporte são os amigos, a família, a equipe de cuidados e outras pessoas com diabetes tipo 1. Rede de apoio é fundamental, é algo que eu sempre trago para as discussões, porque faz toda a diferença no cuidado com diabetes. A segunda palestrante, a Persis, da Joslin Clinic, fez uma apresentação bem simpática, trazendo mudanças que ocorrem quando nós vamos adultando, né, se assim nós podemos traduzir, com o diabetes, e trazendo contribuições das dificuldades encontradas em torno disso, especialmente nesse período de Covid-19. As mudanças com a pandemia adicionaram dificuldades nesse processo. Sobre as formas de oferecer suporte, ela elencou validar as dificuldades, eliminar a ideia de falha e trabalhar a questão de que nós precisamos de um novo plano e um plano que funcione. Oferecer sugestões de novas tentativas e não focar no que não fazer. Seria ir mais para o caminho de oferecer algo mais concreto e finalizando, ser um tanto mais uma fonte de esperança para eles.
muito empática. Ela trouxe a importância de como nós profissionais de saúde, nós podemos ter uma postura mais de segurar na mão mesmo para atravessar por esse período e encorajar para que as pessoas busquem ajuda no famoso peça ajuda, né? Diga exatamente o que você precisa, o que muita gente acaba tendo dificuldade de fazer e acaba não sendo tão simples assim em alguns casos, porque a pessoa às vezes nem sabe por onde começar. A Ana Sabino trouxe a experiência com a ONG CDN, que é a College Diabetes Network, fundada em 2009 por uma pessoa com diabetes que se tornou estudante universitária e buscava suporte no campus. Falou de diversas pesquisas que demonstraram como os estudantes se sentem sozinhos para executar os cuidados com diabetes e que 77% se sentem que as pessoas à sua volta não entendem a gravidade do que é cuidar com diabetes. Ela também apontou as dificuldades nesse período de Covid, as preocupações a respeito das doenças, as incertezas sobre o fato, a preocupação com acesso a insumos e as preocupações com as finanças e gastos com diabetes. Eu vou colocar aqui o link para o Instagram deles, onde vocês podem encontrar mais informações, porque eles cresceram bastante nos últimos anos e se tornaram uma ONG nacional, né, nos Estados Unidos, com várias bases em diferentes campos universitários do país. Eles elaboraram materiais bem interessantes para oferecer suporte nesse período de transição. O segundo evento que eu assisti foi sobre as estratégias e ferramentas para melhorar a transição de cuidado com diabetes pediátrico para o adulto. Foram 2 palestrantes, o Robert Zimmerman, o diretor do Centro de Diabetes da Cleveland Clinic, e a Sônia Butalha, da Universidade de Calgary, no Canadá. Ambos apresentaram as diferenças de características de cuidado no período pediátrico e durante a vida adulta, os riscos durante a transição e os fatores de maior risco envolvidos nesse período da adolescência. Entrou em cena a preocupação com depressão, ansiedade, suicídio, uso de drogas, tabagismo, uso de álcool, gravidez. O Dr. Zimmerman lembrou do risco aumentado para transtornos alimentares em meninas com diabetes tipo 1, que é 2,4 vezes maior do que comparado a meninas da mesma faixa etária e sem diabetes, e também retomou as recomendações de transição de cuidados do ADA. Outro ponto interessante que ele colocou é que o Centro de Diabetes da Cleveland Clinic, os pacientes escolhem quando eles querem fazer a transição de cuidados para a vida adulta. Então, há casos de pessoas com 30 anos que ainda passam pelo acompanhamento pediátrico e aí optaram pelo tratamento adulto. Eles fazem também um checklist que visa acompanhar as habilidades do adolescente em relação à sua autonomia com o tratamento. E outro ponto que favorece o engajamento são horários flexíveis, promover eventos que possibilitam a construção de relações para trocas entre as pessoas com diabetes, grupos para simulações de situações que eles podem passar. E a Sônia também trouxe a importância dos grupos focados, a aproximação seja pela troca de experiência e não focada em conteúdos didáticos somente. Então foi bacana ouvir as experiências. No grupo que eu participo de tecnologia em diabetes da Unifesp, a nossa aproximação e o trabalho com as pessoas com diabetes, ele se dá também através de grupos e trocas de experiências. E no IBTED nós temos uma preocupação muito grande com a transição de cuidados e a rede de apoio. Então, eu costumo dizer que a transição de cuidados no diabetes ela é um processo gradual e é como uma corrida de bastões. Nós temos que tomar um cuidado para que a transição não ocorra muito rápido, de modo a fazer com que o bastão caia e tudo dê errado, ou devagar demais, de modo que a pessoa, para quem se passa o bastão, não consiga seguir a sua corrida. Inclusive, nós temos um vídeo bem interessante que o IBTED fez em parceria com a Roche sobre a transição de cuidados e a responsabilidade e o papel dos pais nos diferentes períodos da vida da pessoa com diabetes. Vale a pena checar, eu também vou colocar o link aqui para vocês terem acesso, tá? E nas próximas apresentações, elas serão enfrentando desafios para prestação de cuidados com diabetes e intervenções comportamentais e psicossociais inovadoras em diabetes. As duas são no mesmo horário. Mas o legal do evento é que nós podemos assistir a outra depois, então nós não perdemos conteúdos assim que são super interessantes. Então eu vou na segunda opção por hoje, que contará com a presença do Dr. William Polonsky, a Cíntia Munhoz e a Danielle Hasler, que são simplesmente ótimos. Beijos a todos!